Olá, amigos do canal Espiritualidade. Tema recorrente nas exposições espíritas, nos vídeos. Parece que todos os espíritos se preocuparam sempre em falar da caridade, da beneficência. E esse capítulo que nós estamos estudando atualmente também traz inúmeras informações que, de certa forma, acabam muitas vezes sendo repetições, falando a mesma coisa com outras palavras. Mas por que os espíritos deram tanta ênfase à prática do bem, à beneficência, à caridade? Obviamente que eles falam da experiência que eles tiveram. Obviamente que os espíritos se comunicando, falando sobre esse bem, vieram mostrar que tudo aquilo que eles vivenciam no mundo espiritual foi decorrência das escolhas, das ações aqui praticadas. Então, eles percebendo isso, vieram contar para nós, espíritos também, porém encarnados, que a melhor forma de nós nos encontrarmos no mundo espiritual é tendo alcançado dentro de nós esse sentimento de amor e, mais profundamente, de desejo de ajudar o próximo. Por isso que em tantas comunicações os espíritos nos alertam, nos recomendam a prática do bem. Hoje nós estamos aqui com o objetivo de fazer uma exposição breve sobre os itens do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, que fazem parte das instruções dos Espíritos que constam sempre do final de alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem reforçar aquela parte teórica que Kardec desenvolveu. Geralmente essas comunicações trazem aquilo que, na sua parte principal, foi exposto no capítulo, na parte expositiva que Kardec apresenta, mas geralmente há ideias muito próprias dessas comunicações, por isso que elas sempre vale a pena serem lidas, sempre vale a pena a gente meditar sobre o significado delas. A primeira dessas comunicações é dada por um bispo, Adolfo, e foi transmitida ao médium no ano de 1861 na cidade francesa de Bordeaux. Nessa primeira parte da comunicação, Adolfo ele vai destacar quanto a prática do bem ela pode ser um motivo de grande alegria para o espírito. E ele faz uma comparação, inclusive, de que muito mais do que as festas jubilosas, muito mais do que qualquer situação aqui do mundo, uma vez que o espírito tem entendido o valor do bem, a alegria que ele pode experimentar é muito maior. E nós, de alguma forma, temos essa oportunidade de sentir um estado de alma, uma satisfação muito grande quando nós praticamos o ato que beneficia alguém, aquilo que ajuda alguém. E traz uma grande alegria a gente saber que alguém passou por uma dificuldade menor porque nós conseguimos intervir. Se a gente ainda não é capaz de experimentar alegria pelo bem que alguém vivencia e não experimentar alegria quando nós praticamos o bem, isso denota ainda, talvez de nossa parte, uma incompreensão ainda de algo que é fundamental para todos nós, que é desejar o bem do próximo, que é desejar que as coisas aconteçam de uma forma melhor para as pessoas. Espíritos mais evoluídos têm essa sensação. E se a gente conseguir, por exemplo, sentir bem, sabendo que mesmo pessoas que nós não gostamos muito, que não nos afinamos muito, elas estão progredindo, elas estão melhorando, isso denota ainda maior progresso. E aqui ele coloca também nesse primeiro parágrafo uma colocação muito importante, que é das pessoas que vão em busca das misérias ocultas, dos sofrimentos que não são tantas vezes expostos. E eles existem aos milhões em todo o mundo, sob todos os aspectos. Procurar esses sofrimentos e ajudá-los é também uma ação de grande merecimento para o espírito, porque ele está participando dessa grande harmonia que existe no universo, em que tudo contribui para o progresso de todos. Quando a gente analisa apenas do ponto de vista material a existência do universo, ele é um sistema caótico, contrário a tudo.
Quando nós analisamos a vida, nós percebemos que ela consegue vencer esse estado de caos que supostamente existiria no mundo material, e algo poderoso na vida denota que há sempre uma colaboração, sempre um fator positivo contribuindo para que os seres se ajudem nessa grande caminhada, nessa grande evolução que todos nós estamos participando. Então, pegando como exemplo isso, o bem é parte desse equilíbrio que deve existir para a manutenção da vida. E o bem entre as pessoas é parte desse mecanismo também. O Espírito ele ainda diz assim, olha, já no final do primeiro parágrafo: quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que fazeis. Pegando palavras de Jesus para despertar no coração das pessoas que são sensíveis a elas a lembrança de Jesus. Muitos pensam que esse é um pensamento egoísta, porque a gente estaria fazendo o bem não porque estamos pensando nas pessoas, mas porque estamos fazendo o bem para alguém que nós estimamos muito, por exemplo, Jesus. Mas ainda assim esse sentimento ele é válido, por quê? Porque nós passamos a começar a experimentar essa alegria, passamos a vivê-la. E à medida que nós vamos descobrindo que ela é boa e que é bom ajudar o outro, porque traz para ele, inclusive, o bem, e nós passamos a sentir essa alegria também, já não é mais necessário esse argumento de pensarmos em fazer o bem a um dos pequeninos, como se estivéssemos fazendo a Jesus. Jesus, quando falou assim para as pessoas de que ajudassem os sofredores como estivesse ajudando a ele, era para mostrar que quando nós cooperamos com alguém, nós estamos cooperando com outras pessoas também. Ao ajudar os infortunados, nós estamos ajudando nessa obra do Cristo, de renovação, de transformação da humanidade, de impulsioná-la na sua evolução. Por isso que acaba tendo o seu valor, mesmo que a gente não pense unicamente no bem daquele que está sendo beneficiado. Ainda que seja pelo bem-estar que nós vamos sentir, ainda porque pensemos que estamos fazendo esse bem para Jesus, nós estaremos nessa vivência descobrindo algo muito maior, muito superior. Por isso que esses argumentos eles têm o seu valor para algumas pessoas. Se já conseguimos fazer o bem sem pensar nem em nós, nem em ninguém mais, a não ser naquele que é beneficiado, isso denota um passo ainda maior, denota que nós estamos bem adiantados na evolução. E o Espírito ainda diz assim: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Vejamos que a indiferença, a dor e o sofrimento, ou os problemas que nós observamos no mundo, decorrem da falta desse sentimento de caridade, de compaixão, de nos preocuparmos com o bem das pessoas que estão passando por tantas provas, por tantos momentos aí difíceis na sua vida. E ele ainda usa um outro argumento, que na prática do bem nós começamos a perceber que muitas vezes a nossa vida possui situações muito mais favoráveis do que a vida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Ao aproximarmos dos mais sofredores, nós percebemos que muitas vezes nós já temos muito. Também esse é um pensamento que muitas pessoas criticam, né? Até há aqueles que levantam essa objeção, mas também se há os que sofrem mais do que eu, também tem aqueles que são mais beneficiados do que eu, porque desfrutam de situações mais privilegiadas que a minha. E é verdade, e é isso mesmo, existem pessoas que estão passando por experiências que são muito mais prazerosas do que as nossas, mas é do ponto de vista terreno. Nós não sabemos o quanto esses espíritos, muitas vezes iludidos pelo usufruto dos bens que eles detêm temporariamente, estarão em sofrimento no futuro. Não que ter algo determine o sofrimento, mas é o fato de nos iludirmos com aquilo e não percebermos o que realmente nós temos que fazer. Por isso que essa comparação daquele que sofre mais, ela é positiva para nós, porque ela nos desperta para o sentimento de valorização do que nós já temos e de perceber que os recursos que eu
tantas vezes não valorizo são aqueles que as outras pessoas estão clamando e suplicando. Há pensamentos de pessoas que vão dizer, mas por que então Deus não fornece isso? Não podemos jamais esquecer que cada ser está na prova ou na expiação que necessita para a sua evolução. Está vivenciando as experiências que podem ser tanto decorrentes das suas escolhas passadas, quanto necessárias nesse momento, experiências para o seu crescimento e a sua transformação. E a experiência dele continua tendo seu valor mesmo quando ele é ajudado por alguém, porque ali ele poderá ser sensibilizado, ele poderá entender a necessidade de desenvolver em si mesmo também esse sentimento de benevolência em gratidão ao bem que ele já recebeu. Então, quando se fala na prática do bem, tudo é favorável a essa grande construção do espírito, que é de se tornar participante do bem comum. Não podemos jamais esquecer que Deus age no mundo por intermédio dos seres que habitam esse mundo. Tudo é mecanismo divino. O maior milagre que possa haver de intervenção divina é um coração que se transforma, que adquire a compreensão de que o bem que ele fizer ao outro é o bem maior que ele pode carregar para si mesmo. Quando isso ocorre dentro de nós, nós estamos sendo agentes, instrumentos de Deus. Quantos de nós não gostaríamos de ter um momento especial com Deus, de poder falar com Ele, de poder dizer coisas para Ele e ouvir a resposta? Nós temos a ilusão de imaginar que a divindade seria como uma pessoa que pudéssemos conversar, mas ela transcende as formas, ela transcende a materialidade. Só o que é sentimento, pensamento, só aquilo que é imaterial é que é de natureza verdadeiramente divina. Então, quando fazemos o bem, nós estamos muito mais do que dialogando com Deus. Nós estamos agindo por suas determinações, por suas leis. Quando nós praticamos o bem, nós estamos nesse diálogo com a criação dele e estamos dialogando com ele mesmo. Estamos, na verdade, exercendo um poder divino que é curar, restaurar, ajudar, socorrer, transformar, intervir para o bem, melhorar, conduzir, elevar, pacificar, bendizer. Todos esses são verbos próprios das ações divinas e muito mais. Muitos dirão, isso é vaidade, isso é pretensão? Não, não é. Jesus disse, vós sois deuses. Como exercer a nossa divindade? Através da prática do bem. Nós tínhamos comentado que nós íamos discorrer sobre as demais mensagens, mas para este momento essas reflexões nos são suficientes. As demais vamos abordar no nosso próximo episódio do programa Ponto de Vista. Eu convido então neste instante para nós, através do pensamento, agradecermos a Deus pela bênção da vida e todas as coisas boas e excelentes que Deus nos oferece. Pedindo ao Pai a força, a determinação que necessitamos para vencermos os desafios de nossa existência. Permita-nos, Senhor, que tenhamos todos sempre a boa disposição de ajudar os nossos irmãos. E pedimos neste momento pelos nossos irmãos que passam pelas provas, pelas expiações, em especial por aqueles que estão nas regiões de guerras e de conflitos armados no mundo. Permita, Senhor, que possam os Espíritos Consoladores inspirarem nos corações daqueles que lutam o sentimento de paz, de amor, de caridade, para que possam ser tocados, para que as ações destrutivas possam ser revertidas, Senhor. Que possa o Senhor tocar os corações de todos aqueles que detêm alguma forma de poder, incentivando-os a agirem pensando no bem comum, tendo compaixão, tendo misericórdia para com aqueles que são mais frágeis,
por aqueles que são vulneráveis, Senhor. Permita, Senhor, que possamos aprender a trabalhar através do bem, para não necessitarmos mais de momentos de dores e de sofrimento. Que possamos converter, Senhor, nossas provas em realizações do bem e dessa forma produzirmos uma mudança significativa em nós. Abençoe e ampara, Senhor, a toda a família humana. Que haja paz, que haja entendimento entre os povos. E abençoa-nos em nossa vida para que sejamos sempre instrumentos de Tua paz, do Teu amor, onde estivermos. Que sejamos benevolentes e caridosos para conosco e para com o nosso próximo, realizando o melhor em favor de todos. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus irmãos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue nos acompanhando aqui no canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista, toda quinta-feira às 20 horas. Não esqueçam de curtir, compartilhar, porque isso ajuda na divulgação do programa e do canal. E acompanhe também as nossas atividades no site atenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.